Bem-vindas de volta, fãs do Fidedigno, eu sou a Stephanie Spindola e hoje é dia de falar da segunda temporada de Homecoming, a série da Amazon Prime. Antes da gente começar, você já sabe, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. O like ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, faz o canal crescer, então por favor já deixa ele aqui. Aqui no card eu vou deixar um vídeo que eu fiz com um resumo da primeira temporada de Homecoming, caso você pense em assistir a segunda temporada, mas não lembra de tudo que aconteceu na primeira, então o link vai estar aqui no card, é só clicar e ir pra lá. E vamos falar então da segunda temporada. Eu tava muito ansiosa pra esse lançamento, porque é uma série que eu gosto muito, como tudo que o Sam Esmail faz. Pra minha surpresa, essa segunda temporada não é dirigida por ele, né? Tem outros showrunners envolvidos. Eli Horowitz e o Mika Bloomberg, que são os showrunners, e os episódios são dirigidos pelo Kyle Patrick Alvarez. Então, o Sam Esmail é só produtor executivo, apesar da marca dele ser muito forte aí nos episódios, tanto na identidade que ele criou pro formato, né, para seguir a mesma estética da primeira temporada. Então eles conseguem replicar isso muito bem na segunda. É algo que a gente assiste o primeiro episódio e pensa, nossa, foi feito pelo Sam Esmail, e aí não é. Eles conseguiram replicar muito bem, apesar de trazerem alguns elementos novos. Então, tecnicamente a série continua muito bem feita. Foi uma mudança aí que não trouxe grandes alterações em relação à direção dos episódios, mas em relação ao roteiro a gente tem uma boa queda na construção dos episódios. E aquilo me doeu profundamente. Eu não posso entrar muito em detalhes porque a série estreia só no dia 22 de maio, então essa crítica aqui é 100% sem spoilers, mas eu vou tentar contextualizar mais ou menos o que já é divulgado no trailer da produção, né? Então, a segunda temporada conta a história da personagem da Janelle Monáe. Ela um dia acorda num barco sem saber o seu nome, nem a idade dela, nem onde ela nasceu, nem de onde ela é. E a partir disso ela vai coletando fatos, como começando uma fase do videogame, assim, que tu começa com alguns itens na mão e a partir disso tu vai desenrolando fatos pra tentar entender toda a história, né? Pra tentar entender o que aconteceu com aquela personagem. Esse é o plot principal da Janelle Monáe. Qualquer coisa que se contar sobre isso acaba se tornando um spoiler, porque ele é o que permeia todos os acontecimentos da série. A gente tem o retorno da Hong Chau, que é a Audrey Temple da primeira temporada, que aparece naquela cena pós-crédito ali do último episódio, conversando com o Colin Belfast, que é interpretado pelo Bob Cannavale. E a gente tem retorno também do Stephen James, que interpreta o Walter Cruz, que foi aí um dos personagens principais da primeira temporada. A única que, enfim, tá trabalhando só como produtora executiva é a Julia Roberts. Então essa é uma história completamente nova, mas traz aí alguns elementos da primeira temporada também para amarrar essas situações. O material base da primeira temporada é o podcast da Gimlet Media, então que já existia anteriormente, a história, né, e a Amazon comprou e foi adaptada pelo Sam Esmail em parceria com a Julia Roberts. Para essa segunda temporada, a história vai um pouquinho à frente, traz uma ideia original aí dos showrunners e desenvolve uma história completamente fora do que o podcast criou, mas ainda dentro do guarda-chuva da ideia da série, né? Então, para essa segunda temporada, acho que as coisas demoraram muito para se desenrolar, apesar dela ter só 7 episódios e os episódios terem em média 30 minutos de duração, por aí 30, 35 minutos, dependendo do episódio. Faltou um pouco daquele elemento do suspense que a gente viu na temporada 1, que eu acho que é o que mantinha todas aquelas situações que se passavam em duas linhas cronológicas, né, tanto no passado quanto no presente, que era o que mantinha aquelas coisas unidas e te mantinha interessado em saber qual era o próximo passo para desvendar aquela situação, por que aquela instalação existia, por que aquele experimento estava sendo feito com esses veteranos de guerra, qual eram os interesses da empresa Geist com isso, qual era o interesse governamental com isso. E nessa segunda temporada a gente volta para um elemento também de detetive, de tentar entender, mas o que ancora a ideia da segunda temporada não é tão forte quanto da primeira. E aí tem uma queda no nível de qualidade e também da história como um todo, assim. Não é que os atores são ruins, porque a Janelle Monáe é ótima, a Hong Chau continua ótima, ela fez aí um ótimo trabalho também em Watchmen, então ela é uma atriz muito boa. Não é que os personagens sejam ruins, ou os novos personagens sejam ruins, mas chega um ponto em determinado episódio que começa a ficar tudo muito caricato.
os personagens novos que vão entrando na trama, mais pro finalzinho, assim, começa a ficar um pouco caricato, e a forma como tudo finaliza deixa muito a desejar. Pra quem assistiu uma primeira temporada que era tão redonda, tão completa e te mantinha tenso do início ao fim, aquela sensação de tu não saber o que vai acontecer, será que vai dar tudo certo, o que a Julia Roberts vai descobrir, sabe, como é que as coisas vão ficar, que empresa é essa? Então tu tinha muitas lacunas pra resolver, e a segunda temporada não traz elementos novos suficientes pra manter a pessoa realmente imersa nessa história e querendo saber o que vai acontecer com os personagens. Mesmo a volta do Walter Cruz, ela não se justifica nessa nova história. Talvez ele nem precisasse estar envolvido nisso. Ai, que pena. Eu fico um pouco triste, porque eu sou bem fã do trabalho do Sam Smith, principalmente bem fã da primeira temporada, e eu acredito que mudar criadores e showrunners de determinados projetos traz sim um problema de qualidade. Se não tá tudo bem ancorado, não importa se tu consegue replicar a estética de uma outra pessoa, tu consegue replicar como a pessoa montou essa primeira temporada, mas fica muito complicado se tu não consegue trazer uma essência pro material novo. Talvez uma segunda temporada não fosse necessária, talvez precisasse ser uma história completamente diferente, que não tivesse nada a ver com a Geist, que não tivesse nada a ver com a história da primeira temporada, um negócio diferente, assim, como pode acontecer com The Act. Acabou a primeira temporada com um caso, o segundo caso vai ser uma outra coisa. E aí mantendo o nome da série, criando produtos novos a cada temporada. Então essa segunda temporada me deixou muito triste, porque eu esperava muito mais, eu tava muito ansiosa, ainda mais com um período de tempo tão grande pra ela ser lançada, né? A primeira foi em 2018, a segunda tá vindo só em 2020. E eu esperava bem mais. Eu não posso falar muitas coisas aí da história. Depois que lançar, minha ideia é fazer um vídeo de análise tanto da primeira quanto da segunda. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa um comentário aqui caso você também tenha expectativas para essa próxima temporada. E vamos debater conforme a série for lançada aí na Amazon Prime dia 22 de maio. É isso, até a próxima e valeu!